Olá, estudante do primeiro semestre da terceira etapa da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza e continuamos ainda dentro daquele tema que está aí na tela, estudando citologia, histologia e embriologia, agora nessa nossa unidade 2, aula 4, módulo 2. E continuando sobre células, é preciso que você conheça também sobre os processos de divisão celular. Na última aula eu disse que um organismo unicelular, quando faz divisão celular, está promovendo ali a sua própria reprodução. Ele é unicelular, então ele duplica tudo que tem dentro dele, se divide em dois, agora nós temos dois organismos. No caso de um organismo pluricelular ou multicelular, que é o caso dos animais, incluindo o ser humano, quando realizamos divisões celulares, pode ser que nós estejamos em fase de crescimento, pode ser que estejamos realizando aí uma regeneração de algum tipo de tecido e vamos ver como que ocorrem, né? Quais são as possíveis formas de uma célula realizar a sua divisão. Começando aqui, né? Só ressaltando que nos organismos unicelulares, a divisão celular representa a própria reprodução e nos multicelulares é importante para o crescimento e desenvolvimento do organismo. Aqui na imagem você vê uma micrografia, uma fotografia tirada com auxílio de um microscópio em um momento aí bem interessante da fase da vida das células desse tecido vegetal, né? Isso aqui são células vegetais. Como é que você percebe que são células vegetais? Elas têm mais ou menos ali um formato padrão, né? Meio retangular e está bem visível a divisão entre elas, é a parede celular. E elas estão em momentos diferentes do que nós chamamos de ciclo celular. O ciclo celular tem a ver com toda a atividade que a célula realiza desde o momento em que ela surge até o momento em que ela mesma se divide, dando origem aí a uma nova célula. Vou apontar aqui no slide para você ver, olha só que diferente esse interior, do que está acontecendo no interior dessa célula, dessa outra célula aqui, por exemplo, essa outra, em comparação com esta célula, por exemplo, né? Ou ainda esta outra. A estruturação do que tem dentro ali está em destaque, o núcleo, na maioria delas, está com uma estrutura diferente, então quer dizer que temos aí atividades diferentes acontecendo, tá? Então, como eu disse, o surgimento de uma nova célula e todo o processo de divisão é chamado de ciclo celular. Então, aqui, uma representação do que pode acontecer com a célula, né? Então, vamos considerar aqui a partir deste ponto, que é o momento em que a célula surge a partir da divisão celular de uma célula anterior. Quando a célula se duplica, imagine só, uma célula duplica tudo que tem dentro dela e se divide em duas. Ela vai dar origem a duas células menores do que a inicial. Né? Então, essas células menores agora, para alcançarem o tamanho da célula-mãe, precisam fabricar substâncias, metabolizar ali uma série de substâncias para poder aumentar o seu volume. Né? Então, a gente tem essa fase aqui, que é a fase de crescimento. Tá? Então, partindo ali do que a gente chama de G0 para a fase de crescimento, que é o G1. Então, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, essa célula chega numa etapa que é chamada de intérfase ou interfase, simbolizada pela letra S. O que acontece nessa interfase? É o crescimento da célula e duplicação do DNA, porque ela está se preparando para se dividir novamente. E aí ela entra numa nova etapa, que é o G2, crescimento e preparação final para a divisão celular. Esses Gs vêm do inglês, que significa gap, né, que seria ali um buraco, um intervalo, na verdade, né? Momento entre etapas.
tá? Que vai preceder a próxima. Então, esse G é isso que significa, é um gap. Então, a gente vem e depois do G2, a célula entra de fato no processo de divisão celular, aqui representada pela mitose, tá? Então, mitose é um tipo de divisão celular e ela é dividida em etapas. Olha só, tem a prófase, tem a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telose e, finalmente, a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Então, eu vou mostrar para vocês mais adiante os principais eventos que acontecem em cada uma dessas etapas e que tem a ver com a imagem anterior que vocês viram ali do núcleo das células vegetais se modificando. Então, a divisão celular, em que a célula origina duas células filhas idênticas, esse tipo de divisão é chamado de mitose. Então, é aquilo, a célula duplica tudo que tem dentro dela e se divide em duas, isso é mitose, tá? Os cromossomos se tornam tão condensados que podem ser vistos ao microscópio. E foi isso que eu mostrei lá na imagem inicial. E aqui pode ser visto na forma de um GIF animado, tá? Então, aqui temos núcleos, essa porção vermelha, né? E perceba que estes núcleos vão se organizando, tanto aqui na célula do meio, quanto nessa aqui de cima, de modo que tudo que tem dentro do núcleo, que é a cromatina, se condensa, forma cromossomos, que são aí essas estruturas curtas na forma de pequenos bastões, e depois esses bastões se separam. Esse aí é o processo de mitose, divisão celular. Tá? E depois ocorrem as diversas fases dentro da mitófase. As principais são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, até que são originadas aí novas células. Profase, o que é a profase? É a primeira, tá? Então, ela é a primeira, ela é a profase. O que é meta? Met significa meio, então é a metáfase, é a fase do meio, tá? Ana, o que significa ana? Esse prefixo significa separação. E telo significa final, então é a etapa final. Então é a primeira etapa, a fase do meio, a fase de separação e a fase final. Como assim? O que acontece? Olha aqui, tá? Então a célula, ela estava aqui nesse momento, nesse intervalo, em intérfase, se preparando para a divisão celular, duplicando tudo que tem dentro dela, inclusive o material genético, o DNA. Então, começa a se formar, aqui na prófase, né? Começa o processo de condensação das moléculas de DNA e a carioteca, que é a membrana que forma o núcleo, começa a se desfazer, a se desintegrar, se abrir. Tem organelas chamadas de centríolos que começam a produzir as chamadas fibras do fuso, que são moléculas de proteína que posteriormente vão se ligar nos cromossomos para poder fazer aquele movimento de separação deles. Então, na prometáfase, nós temos aqui os cromossomos já condensados e na metáfase, nós temos esses cromossomos organizados na região que a gente chama equatorial da célula. O que é equatorial? Lembra Equador, né? No globo terrestre, onde é que é a linha do Equador, né? Bem assim, dividindo o planeta em duas partes, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Pois é, a região equatorial da célula é o meio dela. E aí os cromossomos vão ficar ali, nesse meio. E os braços dos cromossomos são separados na anáfase. Metade vai para um lado, metade para o outro. E a parte final é a telófase, onde vai começar aí a refazer o núcleo, a divisão do citoplasma e, por fim, o processo de divisão completo do citoplasma é a citocinese, formando aí agora duas células idênticas, que são agora clones uma da outra, né? É uma consequência da mitose, é a produção de clones, a duplicação de uma célula inicial. Continuando, já
quando na divisão da célula origina células filhas com metade do número de cromossomos, isso pode acontecer, esse processo é chamado de meiose. Meio, né? Divide ao meio, tá? Então, só lembrar, mitose, a célula duplica tudo que tem dentro dela para poder se dividir e continuar tendo o que tinha na célula original. Então, se a célula original tinha 2 cromossomos, ela duplica esses 2 cromossomos para quando a célula dividir, né, inicialmente ela vai estar lá com 4 e depois divide novamente cada uma com 2 cromossomos. Células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe inicialmente. Agora, o processo de meiose reduz a metade o número de cromossomos. Por que isso vai acontecer? Na meiose, acontecem 2 ciclos de divisões, que são a meiose 1 e a meiose 2. E isso acontece para formar gametas. No caso do ser humano, isso vai acontecer só para a formação de gametas. Quais são os gametas masculinos? Os espermatozoides, que são essas células menores flageladas, e todos esses que estão vendo aqui na imagem, eles estão tentando fecundar aí um ovócito, ou um óvulo, né, que é o gameta feminino, né, a célula reprodutiva feminina. E ambas estas células, espermatozoide e ovócito, são produzidas por meio de meiose. Tá? Então, por exemplo, para a formação de espermatozoides, a gente chama esse processo de gametogênese. A gametogênese envolve divisões celulares do tipo mitose e meiose. Tá? Então, por exemplo, uma célula germinativa inicial, que ela é diploide, a gente chama ela de diploide, ela é 2N, quer dizer, ela tem o conjunto de cromossomos duplicados, né, porque os cromossomos acontecem aos pares nas células somáticas, as células do corpo. Essa célula germinativa fica onde? Aqui, como o meu exemplo é a espermatogênese, esse processo acontece nos testículos, tá? Então, no testículo masculino ali tem as células germinativas que vão dar origem aos espermatozoides. Inicialmente, essas células primeiro fazem mitose, conservam o número de cromossomos, percebe? 2N. Faz mitose novamente, elas estão ali se multiplicando, conserva o número de cromossomos, continua 2N. Estas células são chamadas de espermatogônias e elas vão produzir o que é chamado de espermatócito primário, ou espermatócito 1, tá? Ainda por meio de mitose. Daqui para frente, a célula, o espermatócito, passa por meiose em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. Dividindo aí ao meio a quantidade de cromossomos. E ao invés de uma célula formar 2 células filhas, como é na mitose, na meiose, uma célula inicial forma 4 células filhas, olha só. A célula inicial, as células filhas. Por quê? Porque ela primeiro precisa passar por uma etapa de divisão e uma segunda etapa para reduzir, que é reducional, né, para reduzir o número de cromossomos. Inicialmente a célula era 2N e depois no final ela forma 4 células N. Esse N tem relação com a que a gente chama de ploidia da célula, o conjunto cromossômico. As células que são 2N são ditas diploides. As células que têm N como representação são haploides. Que células do nosso corpo que são haploides são N? Só os gametas, óvulo e espermatozoide. Que células que são diploides? As outras todas, que são chamadas de células somáticas, que compõem aí os tecidos, os órgãos, sistemas, as células da pele, por exemplo, tá? Em qualquer outro lugar, menos ali as células que vão formar os gametas. São células diploides, têm os cromossomos aos pares, por isso que a gente chama de 2N. E para fechar esse assunto, vamos aqui, né, com uma questãozinha bem rápida, um exercício de vestibular. Uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta na metáfase quantos cromossomos? Letra A, 4 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides. Letra B, 4 cromossomos distintos, cada um com uma cromátide. Letra C, 4 cromossomos pareados, 2 a 2, cada um com 2 cromátides.
Letra D, 4 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com uma cromátide. 2 cromossomos, cada um com 2 cromátides. Olha, está falando que uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta na metáfase, tá? Então, quantos cromossomos terá ali na metáfase? Terá também 4 cromossomos. Só que a diferença é que cada um vai ter 2 cromátides. O cromossomo é a molécula de DNA que se compactou tanto que ficou parecendo um bastão. Esse bastão, durante a metáfase, no meio da divisão celular, ele está duplicado. Por isso que às vezes a gente representa o cromossomo parecendo um X, mas na verdade não é um X, são 2 braços, um conectado no outro. É um cromossomo duplicado. A quantidade de cromossomos na mitose é mantida. A diferença é que eles têm ali 2 braços, tá? Então, a resposta aqui para essa questão é a letra A. E a gente encerra essa parte e voltamos numa próxima aula, já falando aí sobre histologia. Aguardo vocês. Tchau, tchau.